Esclerose múltipla é mais comum em mulheres economicamente ativas. Doença crônica, autoimune, degenerativa e sem cura. A esclerose múltipla afeta o sistema nervoso central e atinge cerca de 35 mil pessoas no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, a ABEM. Entre os diagnosticados, 3 em cada 4 são mulheres. O mais preocupante é que, quando se fala sobre doenças predominantes na população feminina, a incidência da esclerose múltipla é pouco abordada. As manifestações começam a aparecer na fase em que a mulher está mais ativa e produtiva, entre os 20 e 40 anos. O grande desafio é diagnosticar precocemente esse distúrbio neurológico, já que os sintomas são pouco específicos. A esclerose múltipla se apresenta sob 2 formas: a mais predominante, a remitente recorrente, ocorrendo em torno de 70 a 80% dos casos. Caracteriza-se por exacerbações seguidas por melhoria parcial ou total dos sintomas. A outra forma, menos prevalente, porém tão ou igualmente devastadora, é a forma progressiva, em que o paciente não apresenta surtos, mas uma progressão constante ao longo do tempo. O principal motivo de a doença atingir as mulheres com mais frequência vem sendo estudado há anos. Estudos baseados nos sintomas relatados por mulheres durante o período menstrual, gravidez e menopausa evidenciaram que os hormônios sexuais têm relação com a doença. Além disso, pesquisadores mostraram que as mulheres apresentam menos vitamina D do que os homens, o que explicaria a incidência aumentada nessa população. De acordo com o Dr. Fernando Figueira, chefe da neurologia do Hospital São Francisco na Providência de Deus, no Rio de Janeiro, ainda faltam argumentos científicos que expliquem os altos números entre as mulheres, mas a grande preocupação ainda está na detecção da doença. Quando os primeiros sintomas aparecem, muitos pacientes confundem com estresse e indisposição. No caso das mulheres, a hipótese são as oscilações hormonais, o que dificulta o diagnóstico e o início do tratamento, explica o doutor. Alguns dos sintomas mais comuns da doença são confundidos facilmente, por isso eles podem e devem ser investigados. São eles: dificuldades motoras. Uma das manifestações mais comuns é a restrição motora, que vai desde a dificuldade em fazer movimentos rápidos, problemas de coordenação e até fadigas musculares. Muitos acometidos chegam a ter as extremidades, como o braço ou pernas, totalmente paralisados. Alterações sensoriais. Os distúrbios sensoriais, como sentir dormência ou sensações de aperto, podem ser confundidos com estresse ou ainda com uma lesão muscular decorrente de exercício físico ou mau jeito dado ao longo do dia. Visão turva. As alterações no nervo óptico, o responsável por encaminhar a informação visual para o cérebro, também podem ser ocasionadas pela esclerose múltipla e provocar diversos sintomas no paciente, como visão turva, ponto cego, até dores nos olhos e perda da visão por um curto período. Incontinência urinária.
Quando a esclerose múltipla afeta a comunicação da bexiga com o cérebro, é comum que o portador não sinta vontade de ir ao banheiro e acabe com um quadro de incontinência urinária. É importante ressaltar que, apesar da esclerose múltipla ser uma doença degenerativa e sem cura, é possível controlar a doença e até mesmo diminuir sua progressão. Há esperança para o paciente viver normalmente, mesmo após o diagnóstico, com direito a viagens, carreira, gravidez e amamentação, por exemplo. Por isso, a necessidade de um diagnóstico precoce e adequado tratamento. Reforça o especialista.